Com muito prazer, eu recebo agora no estúdio aqui da TV Pajuçara a delegada Ana Luísa Nogueira. Ela é responsável pelas delegacias especializadas no atendimento à mulher. O assunto é a Operação Agosto Lilás. Qual o balanço que é feito? E claro, a gente vai tocar em outros temas. Doutora Ana Luísa, beijo para a senhora. Deixa eu dar um abraço em nome do povo de Alagoas e das mulheres que veem na senhora essa força necessária e essa referência de não se calar, correr atrás e denunciar sempre, apesar de tudo que a gente sabe que acontece. Bem-vinda. Nós começamos o mês de agosto falando da Operação Chamar, que estamos no Agosto Lilás, mês de proteção e defesa às mulheres. Qual o balanço que a senhora faz do mês inteiro, que começou com a operação, com mais de 20 presos, ao longo do mês, o que é que aconteceu, doutora? Mais uma vez, bom dia, bem-vinda. Obrigada, bom dia, Douglas, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, especialmente falando de um tema que nos é tão caro a nós mulheres, que é o enfrentamento à violência contra todas nós. E a questão da Operação Chamar, Douglas, ela foi extremamente importante. Nós estamos em pleno Agosto Lilás, em que a gente busca dar visibilidade ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. E nessa operação, vejam, até a data de hoje que está finalizando, nessa semana a operação, nós já temos 243 homens agressores, diga-se de passagem, envolvidos em violência contra a mulher. Então é um número muito significativo que demonstra aí a atuação repressiva, a atuação firme dos órgãos de segurança pública. A gente sempre que conversa sobre esse assunto, em casa, ou aqui mesmo no trabalho, ou em algum lugar que a gente chega, a sensação e as pessoas perguntam, o que é que está acontecendo? Os homens estão agredindo mais as mulheres, ou as mulheres estão tendo apoio e tendo força para denunciar? Porque está uma coisa absurda. A cada dia, a cada hora, a cada programa a gente fala ou de tentativa de estupro, ou de agressão dentro de casa, ou de feminicídio, e os números não param de crescer, infelizmente, né, doutora? É verdade. Tanto é que todos os dias, pelo menos há um caso, um relato de violência contra as mulheres. É algo que está no nosso cotidiano, não apenas no estado de Alagoas, mas também no Brasil inteiro. Mas o que a gente percebe com muito rigor hoje, com uma atuação muito firme dos órgãos de segurança pública com relação à atuação repressiva, mas também uma maior confiança da sociedade nos órgãos de segurança pública e nas instituições como um todo. Porque se formos pensar, a violência contra a mulher sempre ocorreu, às vezes com maior ou menor intensidade. Ela sempre foi normalizada. E esse mês, fazendo um parêntese, nós estamos comemorando 19 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que teve uma atuação tão importante na mudança de paradigmas com relação ao enfrentamento à violência contra todas nós mulheres. E eu lembro, Douglas, até que antes dessa lei, eu estava inclusive aqui na polícia, já estou há mais de 20 anos, e antes da lei o que é que acontecia? Quando o agressor ele batia na companheira, ele assinava um termo se comprometendo a comparecer ao Poder Judiciário, voltava para casa, às vezes com mais raiva da vítima e batia com mais intensidade. E qual era a pena aplicada? Era uma pena alternativa, que na maioria dos casos era uma doação de cesta básica. E havia alguns que até diziam, olha, delegada, não tem problema, o dinheiro da cesta básica está reservado. Ou seja, era um sentimento de impunidade muito forte que tinha. E hoje não mais. Então a lei mudou a visão da sociedade, mudou essa normalização que existia e hoje dá cadeia, porque lugar de homem que bate mulher é na cadeia, é cumprindo pena no sistema prisional. Doutora, aproveitando a sua presença aqui com a gente no estúdio, a gente continua falando de violência contra a mulher, mas tem um caso que chamou muita atenção, é porque a polícia concluiu o inquérito contra os donos da comunidade terapêutica de Marechal Deodoro sobre o caso da adolescente de 16 anos, resgatada. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público e a repórter Mônica Hermílio traz mais detalhes e eu convido a senhora a assistir comigo essa matéria agora. Vamos acompanhar? Vamos sim. No ar. A lista de crimes do casal que comandavam a comunidade terapêutica em Marechal Deodoro, onde a esteticista de 41 anos, Cláudia Poliani, morreu, a lista vem crescendo a cada dia. A Polícia Civil concluiu o inquérito que aponta o casal como acusados de terem estuprado uma adolescente de 16 anos que vivia em cárcere. Ela era impedida de ter notícias da família. A família passou muito tempo sem ter notícias dela, apesar dela ser menor de idade. Ela ficava na clínica sem contato nenhum com parentes. E, após ser resgatada no dia 14 de agosto, ela afirmou ter sido estuprada pelo proprietário da clínica.
Nós conversamos com a delegada Liana Franca, que fala sobre esse inquérito e sobre outras vítimas, que depois do caso da Cláudia Poliani ter vindo à tona, outras vítimas apareceram, também relatando sofrer abusos físicos, psicológicos e sexuais. Dia após dia, aparecem sempre pessoas que foram vitimadas por esse casal, donos da clínica. E assim, cada uma contando, fazendo uma narração absurda, entendeu? Olha, nem é bom falar assim os termos que usavam, mas vocês que entendem. Abuso sexual, entendeu? O dono chamava uma delas para fazer assim gestos nada agradáveis, para se excitar, entendeu como é? E isso realmente é imperdoável em se tratando de uma clínica. Todas as pessoas que passaram por aí sabem o quanto foram torturadas, né, maltratadas, não se alimentavam bem, era comida da pior espécie, entendeu? E assim, isso a gente está levantando com muito cuidado. Não é à toa que somos 4 delegados fazendo, né, essa inspeção. E com certeza nós teremos muito e muito mais ainda a descobrir. Delegada, esses abusos sexuais, né, relatados por essa adolescente, vocês já conseguiram entender como acontecia, né, os detalhes? A esposa dele era conivente com esses abusos? Desde que ela não se opunha ao que acontecia, ela era conivente. E você sabe que nesses crimes assim, a conivência é tão culpada quanto o verdadeiro culpado. O inquérito da Poliani nós não terminamos ainda. Então ainda há muito a ser revelado, né? E então logo a gente consiga relatar e enviá-lo à justiça, caberá ao juiz, ao promotor em primeiro lugar, oferecer a denúncia de acordo com o que ele vai encontrar e daí então o processo se inicia. Pois é, doutora Ana Luísa Nogueira continua com a gente aqui no estúdio. Doutora, um inquérito concluído da menor de 16 anos, mas da morte da Cláudia Poliani, esse inquérito ainda continua. Exato, nós temos várias investigações que foram originadas por conta dessa questão do caso tão grave ocorrido na cidade de Marechal Deodoro. O primeiro inquérito policial que terminou gerando a prisão em flagrante da companheira do dono da clínica e também o cumprimento de mandado de prisão preventiva do proprietário dessa clínica já foi concluído. Ambos foram indiciados pelos crimes de estupro, pelos crimes de maus tratos e também violência física e violência psicológica. Então a gente espera, Douglas, que eles tenham uma punição severa no âmbito do Poder Judiciário, porque realmente eles submetiam essas pessoas usuárias, os internos, que já estão numa situação de vulnerabilidade social, a medidas extremas, a condições subhumanas, a condições insalubres. Então, é preciso, de fato, que eles sejam responsabilizados penalmente. Só para a gente fechar, eu tive uma informação, né, uma fonte me falou que ele era um ex-usuário de drogas, abriu uma clínica em São Paulo e disse que recebeu um chamado para abrir uma clínica, um chamado espiritual, tá? Em Alagoas, para resgatar pessoas. É isso mesmo, só que não resgatava nada, pelo contrário, fazia isso que a gente acabou de ver. Verdade, Douglas. Tanto é que há indicativo, claro, que ele também tinha uma clínica em São Paulo e terminou vindo para cá, para o estado de Alagoas, para também reiterar essas condutas delitivas. Ainda bem que houve denúncia aos órgãos policiais e o delegado-geral prontamente designou uma comissão de 4 delegadas de polícia. Somos 4 investigando de forma ininterrupta todos esses fatos graves e a gente vai, dentro do prazo legal, concluir também o inquérito da morte da esteticista, que foi um crime grave, em que aí houve um indicativo, no mínimo, de crime de homicídio culposo. Então, a gente aguarda todos os laudos periciais. Nós já temos o laudo toxicológico, em que há a comprovação de que houve ingestão muito forte de medicamentos, o laudo de exame cadavérico e outros laudos para também finalizar esse inquérito, inclusive outros também, porque todos os dias, Douglas, chegam novas vítimas que registram novos boletins de ocorrência, que elas estavam internas em um momento pretérito, em um momento anterior, também narrando outras condutas criminosas cometidas pelos proprietários dessa clínica. Muito grave. A gente vai continuar acompanhando essa história. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Esse agosto lilás também importante demais. E que a gente não fique só no agosto lilás, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, todos os meses, todos os dias de combate a essa violência absurda contra a mulher. Um beijo para a senhora, muito obrigado, parabéns e até a próxima. Obrigada. Um abraço.